Mas vamos lá. O fato do Bolsonaro ter levado o Tarcísio e ao mesmo tempo ele não ter utilizado o evento em si como forma de ungir o Tarcísio mostra duas coisas que são típicas do Bolsonaro e que precisam ser entendidas para todo mundo que faz análise política ou faz análise humana. A gente está falando de seres humanos e não robôs, e nós estamos falando de seres humanos falhos, tá? Naturalmente, o Tarcísio foi para lá não porque o objetivo era mostrar que ele e o Bolsonaro estão juntos. O Tarcísio está sempre fazendo demonstrações públicas de fidelidade e lealdade ao Bolsonaro, isso todo mundo sabe. E recentemente o Tarcísio esteve presente em uma manifestação do Bolsonaro, pró-Bolsonaro, no Rio de Janeiro, que foi um flop. Isso todo mundo sabe, está dado. Então, se não é isso, é o quê? O que eu já tô apurando, tá, é que os partidos querem isso. O PL pediu isso, o Republicanos pediu isso, porque é uma negociação em curso para o senhor Tarcísio ir para o PL, e aí se ele vai para o PL ele concorre a presidente, se ele concorre a presidente para o PL, aí o Republicanos e o PP querem saber quem vai ser o candidato a governador de São Paulo, e aí vai vagar alguém pro Senado, quem vai ser o candidato pro Senado, e aí o que eles vão poder compensar mutuamente, dado que um perde e o outro ganha, né? Então o Republicanos precisa ganhar alguma coisa nessa roleta. Também tá rolando agora uma federação partidária, tava rolando um evento agora que tava inclusive contando com a participação do deputado Fonão. O deputado Fonão tava presente num evento que é uma espécie de prenúncio da federação PP e União Brasil. Federação essa que pode incluir logo mais o Republicanos. E aí essa federação com certeza faria o próximo vice-presidente da República, que sairia, no caso, pelo PL, seria o Tarcísio. Então, o Bolsonaro, tá, nessa análise apertada, essa análise prévia, o Bolsonaro teve que levar o Tarcísio e o fez, mas o fez dentro dos seus termos. Ou seja, ele em nenhum momento ungiu o Tarcísio. E no momento ele falou assim, ó, cara, sei lá, pode ser que eu passe por dificuldades, eu tô inelegível hoje, e eu vá pra cadeia, e eu tenha que, sei lá, sabe, torcer porque alguém vai tocar isso, esse alguém é o Tarcísio. Ele não fez isso, e em nenhum momento ele sequer sugere isso. Basicamente ele ficou falando sobre ele, e o Tarcísio ficou a tiracolo com ele, mostrando que ele tá numa posição hierarquicamente superior do Tarcísio. Ele o tempo todo ficava tentando se validar pra mostrar, e a gente vai fazer uns reacts aqui, que sério, dão vergonha alheia, tá? O que eu vi lá foi de dar vergonha alheia, é real. Dito isso, ele... como é que eu posso colocar? A forma como ele colocava as coisas sempre dava um tom de que ele seria o candidato, de que ele quer a liderança e que tem uma armação rolando contra ele, que ele não pretende passar a bola, ou o bastão, como ele disse, pro Tarcísio. Então o que ele tá sugerindo é o seguinte, galera dos partidos, vocês queriam que eu levasse o Tarcísio pra ficar claro que eu e ele estamos juntos? Estou cumprindo, mas não estou cumprindo nos termos de vocês. Porque talvez o caso do Bolsonaro seja, por exemplo, lançar o filho dele. A ida do Eduardo pra fora do Brasil tem muitos significados. Uma delas é fugir da justiça e fugir dessas mesmas investigações envolvendo o golpe de Estado que ele tá envolvido, tá? Envolve outros temas, eu não vou nem citar aqui, tá? Que aí não vou queimar fonte. Mas a coisa é um pouquinho mais complexa do que os fãs do bolsonarismo querem te demonstrar nas redes sociais. E por serem complexas, a gente tem que entender no detalhe elas, tá? Então o Bolsonaro eventualmente pode não querer lançar o Tarcísio. E as negociações que envolvem Bolsonaro para lançar um candidato antipetista à presidência da República, que é o atual favorito a vencer, que seria, por exemplo, um Tarcísio da vida, não estão completas. Então, essa ida ao Vilela demonstrou isso, e vocês precisam entender a ida ao Vilela nesses termos. Entendeu, Rafael Almeida Rizzo? Entendi. Acho que, assim, tá claro isso, e eu acho que eu queria começar a live assim. É um Bolsonaro que tá cumprindo uma tabela, o Tarcísio foi lá para o cumprimento dessa tabela. Pra mim é a primeira demonstração pública de que está havendo uma sugestão por pressão político-partidária para que isso ocorra, mas em nenhum momento isso significa que o Bolsonaro tá feliz ou que ele vai querer fazer isso sem cobrar um determinado preço, tá? Eu acho que é isso. Eu queria começar fazendo um react, que é o react que o Rizzo separou aí sobre isso. Bora. Deu uma derrapada, tá? Dá a entender que eu tô passando bastante. Eu só passo, já falei, só depois de pra quem você passa o bastão? Sobre isso, lembra, né? E as pessoas, eu acho que interpretam errado, né? Proximidade, o apoio. A gente vai estar junto do presidente Bolsonaro nesse momento, independente de qualquer interesse, né? Eu acho que... Eu perguntei antes aqui pra ele sobre sucessão e ficou bravo. Não tem. Tô inelegível por quê? Exato. Não é justo tirar o Bolsonaro do jogo, é um candidato super viável, é a maior liderança da direita. Vamos lá. Bom, vocês viram ali, né? Que tipo de líder é esse que avisa o seguinte: eu só vou passar meu bastão quando eu morrer. O líder, ele lidera e ele estabelece, vamos dizer, sua posição de liderança por meio de uma autoridade construída e reconhecida.
e não por conta de afirmações desesperadas de autoridade. Toda vez que você precisa falar eu mando aqui, significa que você não está mandando, entendeu? Senão você não precisa falar. As boas lideranças não precisam ficar testando o tempo todo que elas são lideranças. As boas lideranças, elas não precisam ficar demonstrando o tempo todo a autoridade e mando sobre os demais. Toda vez que você faz isso, você demonstra sua fraqueza e não sua força. A verdadeira força não precisa ser declarada. A verdadeira força, ela se expressa às vezes como sombra. Você sente a sombra, você sente o peso da liderança. E ela está de muitos termos. Um líder às vezes se expressa, por exemplo, pela presença física dele. O jeito dele andar, a postura, a impostação da voz. Outros por um conjunto de ações que ao longo do tempo são tão legítimas que constroem ao redor dele um sentimento de confiança sólida, baseada na experiência, tá? Outros, porém, eles ascendem a uma posição de maneira ilegítima e eles não são vistos de maneira legítima pelos demais por uma série de razões. Eu vou dar um exemplo. Um garoto que é herdeiro de uma família e aí ele quer mandar na empresa, mas ele não conseguiu construir ao longo da trajetória dele a legitimidade perante as pessoas. Então ele é visto como entendi, é um mimado lá. Então ele o tempo todo tem que ficar reforçando, eu mando aqui, eu sou o herdeiro, porque se ele não faz isso, as pessoas não vão obedecer ele, porque naturalmente elas não sentem nele essa postura de liderança. O caso do Bolsonaro é o caso que é o seguinte: de alguma maneira ele despertou nas pessoas uma popularidade tal que ele se tornou o grande nome eleitoral da direita no Brasil. Mas ele nunca foi líder de nada, ele nunca foi líder na casa dele, ele nunca foi líder em nenhuma empresa, ele nunca teve empresa, ele nunca foi líder em nenhuma iniciativa coletiva, ele sempre foi um cara mandado por outros. Então o Bolsonaro ele era meio que um funcionário do Valdemar, do Ciro Nogueira do PP, de todas as lideranças do Centrão, tanto que ele sempre se sentiu à vontade como um cara que obedecia a esses caras. Porém o povo brasileiro é caprichoso e falou, não, este homem fraco é o meu grande líder. Por quê? Por causa de alguma coisa que é a internet. E essa é uma realidade. Conforme essas pessoas começaram a usar redes sociais, aí na última década, o uso do Facebook criou os memes, as pessoas identificaram o Bolsonaro como um avatar, e as pessoas se apaixonaram por um avatar, só que entre o avatar Bolsonaro que ela vê no meme, o mito do óculos e o homem real, tem uma distância muito grande. Os políticos lidam em Brasília com o Bolsonaro real, que é tratado por isso como um homem fraco e burro. E só que o povo que vota trata ele como um avatar, como um homem incrível, um cara, nossa, sensacional. Então, o que acontece? Entre uma coisa e outra, existe o Jair. O Jair, ele entende assim, olha, estes líderes, essas figuras da política, elas... eu preciso demonstrar o tempo todo pra elas que sou eu que mando, porque elas naturalmente não me veem assim. Nenhum líder do Centrão entende o Bolsonaro como uma liderança. Ele é uma liderança técnica, ele não é uma liderança visionária, ele não é uma liderança em termos de valores. Ele é um cara alçado a essa posição por conta de um uso muito inteligente das redes sociais do filho dele, que é o Carlos. O mérito todo aí em ter criado esse personagem é do Carlos. E aí, basicamente a direita brasileira tá presa nisso aí há anos, não parece que vai sair tão cedo, e todo mundo é obrigado a submeter a isso. E ele, né, como não se sente legítimo porque líder nunca foi, ele fica o tempo todo reforçando, e é um reforço. Eu mando aqui, eu não vou passar bastão, eu só passo bastão depois que morrer. E eu acho muito engraçado que aí vem uns vagabundos do bolsonarismo, vem xingar o MBL. Não, o MBL é autoritário, o Dirceuzinho manda. Eu não sou sequer uma liderança popular. É muito louco, né? Se eu sou uma das lideranças do MBL, eu faço sem precisar ser popular e sem precisar ficar afirmando liderança pra qualquer um. Quando vem, presidente, eu não, parem de me chamar por essas posições, não gosto. E eu acho que a liderança que o Kim exerce, ou qualquer outro líder nosso, tem que se dar nesses termos. Ou ela é legítima, ou ela não é. Ou a liderança é real e concreta e verdadeira, ou não é liderança. E aí esses caras que criticam nunca vão entender, porque eles estão acostumados com submissão e bajulação. Porque como o Bolsonaro é um líder fraco, ele precisa o tempo todo ficar berrando pra frente, eu mando. E aí, como ele não confia em ninguém ao redor porque a liderança dele não é legítima, ele precisa o tempo todo submeter. E os outros, pra serem aceitos no bando, tem que ficar fazendo demonstrações públicas de submissão. E aí, nesse jogo de demonstração pública de submissão, você vê coisas que eu acho que para um homem são agressivas. E eu acho que o que ele faz com o Tarcísio ali é humilhante pro Tarcísio. E o Tarcísio tinha que entender que, assim, ali ele não tá só como um aliado do Bolsonaro. O cara que tava presente, sentado naquela cadeira com o Vilela, era o governador do estado de São Paulo. Ele não se dá o respeito como governador do estado de São Paulo a se comportar como se fosse um soldado do Bolsonaro pra qualquer coisa. Veja, eu sei reconhecer aqui vários méritos do Tarcísio, mas definitivamente isso aqui cruza uma linha, porque institucionalmente falando, ele é o governador do meu estado. E o governador do meu estado não pode ficar se colocando ali como um soldadinho de chumbo a serviço do ex-presidente da República que tá prestes a ser preso. Isso é institucionalmente humilhante pra São Paulo e pessoalmente humilhante pra ele. Eu acho isso horroroso. Eu acho muito engraçado. Outro dia tava uns caras no Twitter assim, não, o MBL não fala do Tarcísio. Falamos sempre. E tem um ponto, como o Tarcísio é decente no trato conosco, a gente é decente no trato com ele. Dito isso, eu não posso achar que é decente
o cara ficar ali, né, nessa posição. Ele é governador de São Paulo. Governador de São Paulo, do estado mais importante dessa federação. São Paulo não pode ficar nessa posição ridícula de vassalagem pro cara. E o Tarcísio tinha que entender isso. E o Bolsonaro fica nessa. O Bolsonaro atesta. Então, quando o Bolsonaro responde essa provocação do Paulo Figueiredo ali, você percebe, eu não sei se o Rizzo consegue colocar na tela de novo. Olha a cor que o Bolsonaro tá. O Bolsonaro tá um pimentão, ele tá vermelho. Porque o Bolsonaro, assim, ele vai de 0 a 100 muito rápido, né? Então ele pegou a pilha ali na hora... Né, ele ficou completamente vermelho né, meu Deus, tô bravo aqui, isso aqui, né? Porque o que o Tarcísio, a provocação do Paulo Figueiredo é válida, porque no fundo ele coloca assim, de quem foi a ideia, né? Ora, o que o Paulo Figueiredo tá afirmando é aquilo que eu afirmei no começo. A ideia não foi do Bolsonaro, gente. A ideia provavelmente foi de um conjunto de agentes político-partidários. E esses agentes político-partidários vieram com essa ideia e o Bolsonaro tá acatando ali porque o que resta a ele hoje é isso. O Bolsonaro é um cara que gasta seu dinheiro, que vive como um aparato, ele é como se fosse um corpo ligado em máquinas administrados pelo PL. Então o dinheiro do fundo partidário paga advogados, paga pessoas, paga equipe, tudo pra ele. Então o Bolsonaro, ele no fundo é uma operação do PL. Ele é administrado tal qual um ativo do partido do Valdemar da Costa Neto, tá? Então, naturalmente foram essas pessoas estão fazendo uma construção de legitimidade. E a gente precisa entender, os mercados querem superar o PT. Boa parte do empresariado já quer superar o PT. Boa parte do centrão quer. Os caras querem fazer o primeiro governo que seria um governo meio que de centrão. O governo Tarcísio, se houver, seria um governo tendendo ao dito centrão. Acho que vocês precisam compreender as coisas assim, tá? Tem mais falas do Bolsonaro, não sei se o Rizzo chegou a separar aí, tá? Tem uma ali sobre impostos que eu acho que foi... Do Bolsonaro ou Tarcísio? Que o Tarcísio fala e o Bolsonaro se mete no final. Pá. Então deposita na minha conta. Em média, alguém deve ter programado lá, né, que tá aí 20, 30 reais por dia, tá na minha conta até hoje. Agora, pessoal, eu recebi mais doação do que Criança Esperança, tá ok? O pessoal gosta de mim. Eu não comprei nenhum imóvel, nenhuma olha isso. bagunça. Eu não sei, gente, se eu tô sendo preciosista, e às vezes nesse mundo que se impõe aqui, eu posso estar sendo preciosista. Tem pessoas aqui que estão com o Rizzo, estão assistindo, o Aloysio tá aí. A forma como o Tarcísio fica rindo do Bolsonaro, sem nenhum rigor, basicamente pedindo dinheiro igual um vagabundo. Manda o Pix aí, eu quero mandar o Pix aí, porque sim, e o Pix é pra mim. E a pessoa vai mandar o Pix pra ele gastar como bem entender. E o Tarcísio basicamente fica ali rindo, fica rindo do lado. Eu não consigo achar isso sério como postura, mas talvez isso me agrida, porque talvez minha mente tenha sido construída ao longo da vida de modo a negar isso. Eu não sei se pra outras pessoas isso já é normal e aceitável, porque, poxa, eu acho que qualquer pessoa olharia isso e fala, pô, isso não tá certo, mas eu não sei, talvez eu esteja obsolendo, eu tô colocando aqui pra vocês estão vendo, isso não agride vocês, se essa fala do Bolsonaro não agride vocês, eu me preocupo não com vocês, eu me preocupo comigo, porque eu acho que aí eu tenho uma sensibilidade estranha, e aí por minha sensibilidade não ser estranha, não ser, vamos dizer, compartilhável com a maior parte das pessoas, minha sensibilidade é uma sensibilidade débil pra lidar com o país que eu vivo, e eu sou um retardado, entendeu? Porque eu acho que toda essa fala do Bolsonaro, enquanto ele está falando, pedindo dinheiro igual um bandido, a vontade que me dá é dar um tapa na cara dele. Ela fala, cala a boca, ô seu estelionatário, filho da puta! Tá indo aí pedir dinheiro igual um bandido. Manda o dinheiro, as pessoas doam mais pra mim do que doam pra ajudar crianças com deficiência e com problema. É isso que ele tá falando ali. Ele tá demonstrando que ele é popular e o outro cara rindo. Eu não consigo, tipo, isso me faz mal, isso quimicamente no meu corpo, cara, aquilo me desperta os hormônios mais odiosos de todos. Eu fico com uma raiva física desse cara. É física a raiva. Se vocês não conseguem sentir essa raiva física, ou tem algo muito errado comigo, né? Porque o ponto é, um bolsonarista vai ver isso e vai mandar dinheiro pra ele, como eu comecei a ver no Twitter, um monte de gente mostrando comprovante, mandei o dinheiro pro cara. Isso é nojento, cara, isso é nojento, isso é vil, porque ele não é nenhuma causa. O Bolsonaro conseguiu transformar a direita numa coisa tão vinculada a ele, porque a causa é ele, então ele não precisa explicar o que ele vai fazer com uma doação, é literalmente, você vai doar pra mim e pronto, você vai doar e aí o Tarcísio, governador de São Paulo, fica do lado. O que tem de engraçado nisso, Tarcísio? Piora. O que tem de engraçado? Isso não tem graça, isso é horroroso, né? Eu escrevi ontem, o Bolsonaro pegou 17 milhões, acho que foi em 2023. Ele não deu um centavo pra ajudar essas famílias que ele disse que ia ajudar. Ué, separa 200 mil reais e dá lá pra família da Débora, pra ter uma assistência jurídica e tal. Separa aí, se não é o cara que quer cuidar. Na hora que vem o dinheiro, não tem solidariedade nenhuma. No fundo, ele ficou usando essa mulher, que é uma maluca, ele ficou usando ela, uma mulher irresponsável, porque ela largou os filhos em casa, essa é a real, pra se colocar numa posição de risco, para na cabeça dela dar um golpe de Estado, que é o que ela achava que ela tava fazendo, tava dando um golpe de Estado, libertando o Brasil do comunismo, e esse cara vai lá, usa ela de bastião, mas no fundo, né, dinheiro não sai do bom, e o dinheiro é pra quê? Pra sustentar ele. Então, como ele tá vendo que tá indo preso, ele usou esse episódio do Vilela pra pedir dinheiro. E, cara, eu vejo isso aí, cara,
só me vem um ódio, é um ódio muito profundo, cara. Porque qualquer cidadão minimamente sério teria asco no comportamento desse sujeito. Asco puro e simples. Pode dar o play. Não custa nada. Ô, pessoal, se eu pedir um Pix hoje, 4531-7828-91, eu tenho certeza que amanhã... Olha só, ele tá... Eu vou repetir aqui. O programa Eu vou aproveitar aqui amanhã. Vou passar o meu também. Amanhã vai ter mais de 10 mil na minha... Eu vou mostrar, eu ligo pra você. Tá, bom. Amanhã vai ter mais... Eu vou mostrar com o extrato. Vai ter mais de 10 mil na minha conta. O povo gosta de mim. Gosta porque eu tenho uma afinidade com o povo. Repetindo, 4531-7828-791. Aí ele começa a gritar, né? Ele começa a gritar, vem um... tá aqui, ó, 4, babá. Ou seja, é um sujeito que decora o Pix dele ali, né? E ele foi lá jogar um número como um vendedor de tigrinho, como um cara vil. O lance é vil. E o lance é uma relação assim, ó, tá aqui o meu Pix, viu? O cara vai mandar o dinheiro porque gosta de mim. Lembra que eu falei? O próprio Bolsonaro é incapaz de explicar o porquê o povo gosta. Ele sabe que uma parte importante da população brasileira simplesmente gosta dele porque sim. Então ele trata isso como um dado da realidade e fica aí, ó, agora me dá dinheiro aí, tá, e começa a gritar de um jeito parecido um bandido. Eu não consigo, puta que pariu, eu não consigo achar isso aceitável, cara. Eu não consigo achar. Eu só consigo achar que a gente regrediu pros primórdios dos primórdios. É um banditismo de clã, tá? É o primórdio do primórdio da política. Eu não consigo falar, Renan, pra onde eu volte no tempo, tirando o banditismo sujo do PT, eu não consigo achar paralelo. Eu posso ficar listando, o Temer não era isso. Eu posso listar aqui o Fernando Henrique, pelo amor de Deus, um dia teve um cara como o Fernando Henrique na presidência da República. Quando compara esse homem com o Fernando Henrique, você fala, caraca, como a gente desceu. O Collor não é isso. O Sarney, o ladrão do Sarney não é isso. O Figueiredo, o Geisel, o Médici, todos aqueles Costa e Silva, Castelo Branco, essa turma não era isso. O Jânio não era isso. Por mais que o Jânio era baixo pra caramba. O Jango, por mais que o que ele queria era horrível, também não era isso. O Juscelino não era isso. Pelo amor de Deus, galera, o que a gente virou? O que a gente virou? Qual o próximo presidente do Brasil? Vamos pegar o Marçal. Tem que ser um Marçal, porque se é pra descer nesse nível, tem que descer mais. É um troço horroroso. Horroroso. E não adianta, os caras estão comparando, mas o fulano. O Bolsonaro, todos os caras ruins que eu citei aqui, eu vou encontrar um paralelo no comportamento do Bolsonaro. Em tudo que os caras fizeram de ruim. Tudo. Absolutamente tudo. O Fernando Henrique, no fundo, ele deixou a esquerda chegar ao poder. O Bolsonaro deixou com uma ênfase ainda mais clara. Não, o Sarney era corrupto. E o Collor também. O Bolsonaro não era? O Collor era um falso cristão. O Bolsonaro também não era? O Geisel era autoritário. Nem tanto, né? Menos que o Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, era da turma contrária. Esse cara é um lixo. Entregar o Brasil, entregar um país com o tamanho do Brasil pra um sujeito desse, é desanimante, cara. É desanimante. É muito desanimante. Só que, sei lá, é difícil, cara. Vamos lá, dá o play aí. Se o teu chefe político e se adora, tá? Não tem esse carisma junto da população. Volta um pouquinho. Olha os termos que ele usa nessa... Povo, repetindo, 4531-7828-791. Lamento se o teu chefe político e se adora, tá? Não tem esse carisma junto da população. Até o Tarcísio vai botar na minha conta alguma coisa amanhã, tenho certeza disso. Vai pegar alguma coisa. Vai, capitão. Olha a situação humilhante, cara. Não, eu vou botar um dinheiro aí na conta assim. Vou botar o dinheiro. Que uma pessoa não se submete, né, cara? Porra, puta que pariu, galera. Assim, vocês entendem que política não deveria ser sobre isso? E eu não tô falando nem sequer em boa ou má política. Eu tô falando que exercício de poder, todos esses comportamentos que vocês estão vendo na televisão, eles são inadequados, fracos, toscos, humilhantes, em tantos termos que te faz, assim, desistir, porque, puta que pariu, como é que alguém vota nisso? Como é que alguém vota nisso? O Bolsonaro, basicamente, ele fala assim, eu sou popular, o povo gosta de mim, então é isso, né? Então me dá dinheiro, e você também vai dar, eu vou dar dinheiro sim. Como é que é? Os caras, vocês esperavam que diferente de Tarcísio? Honestamente não. Conhecendo o cara, ele é um sujeito inteligente, ele não é um sujeito corrupto, ele é um sujeito, no cômputo geral do que a gente chama de bolsonarismo, ele é o melhor que o bolsonarismo tem a oferecer. Agora, mesmo o cara que é o melhor que o bolsonarismo tem a oferecer, o cara tem que ficar fazendo essas coisas. Ele é governador de São Paulo, cara. Assim, por ser um cara diferente, eu sei que, assim,
não sei se o que eu tô falando aqui vai chegar nele, nem gostaria. Honestamente, isso aqui, até porque ele tem que ouvir os bolsonaristas, não a gente, né? Mas essas palavras doeriam nele, porque ele sabe do que eu tô falando. No fundo, ele sabe. É muito feio isso. Isso é muito feio. Isso é muito, muito, muito feio. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste porque, assim, entendi. Precisa fazer isso, então, pra chegar no poder? Aí, eventualmente, vão falar, sim, cara, é um preço a se pagar, um pequeno sacrifício, tem que jogar o ego de lado em nome de um grande objetivo. Qual o grande objetivo? E talvez eu tô sendo só bobo. Talvez tenha que fazer isso mesmo, tá? Eu tava falando, assim, eu tô vendo as coisas como elas estão acontecendo, tá? O Bolsonaro tá caindo, galera. O Bolsonaro será preso. Mas ele tá sendo preso num contexto muito diferente da prisão do Lula. Havia um clima na sociedade brasileira muito maior ligado à prisão do Lula em 2018 do que jamais houve ou haverá com o Bolsonaro. A sociedade brasileira queria ver a grande medida a prisão do Lula. E a turma petista não estava, vamos dizer, com força suficiente para mobilizar a sociedade para mudar. Elas estavam até mais mobilizadas que os bolsonaristas estão pelo Bolsonaro, mas não conseguiam virar a sociedade. As pessoas só falavam em Lava Jato aqui naquele período. Então, quando pintou ali uma tentativa de malandrear o game, a gente convocou manifestação lá em maio, Riso, foi acho que março, abril ou maio ali de 2018, e lotou uma manifestação no meio da semana de noite. O Riso vai lembrar, na Avenida Paulista. A gente lotou a Paulista assim, ó, pum, pela prisão do Lula. E o STF não abriu, né? O STF não voltou atrás, o Lula foi preso. Então, havia um clamor. Aqui não existe clamor pela prisão do Bolsonaro. Não existe. Essa aí, né? À noite. Tá horrível a foto, mas sim, vai ser aqui. Então, aquilo, só pra vocês entenderem, aquilo aconteceu e havia esse clamor. E não há isso pelo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro meio que tá morrendo, assim, enquanto a temperatura dele baixa e enquanto as figuras ao redor dele, desde as lideranças partidárias até os quadros, esses caras que eles chamam de intergalácticos, eles vão se desacoplando do Bolsonaro, porque já tá tendo um entendimento assim. Dá para ser uma direita bolsonarista e oportunista, e chula, e vagabunda, e tosca, sem ficar dependendo dos humores da família Bolsonaro. É isso que tá acontecendo. E isso tende a acontecer. E meio que o público está adotando essa postura cínica, porque isso não é mais sequer um idealismo tosco. Por exemplo, essa galera que tá rompendo, tipo Nicolas, ou pega outros aí que eles chamam de intergalácticos, essa turma do Novo, Deltan Dallagnol, é uma galera essencialmente cínica. Então, como é uma turma de cínicos, eu cito o Partido Novo. O Partido Novo é um partido cínico. Eles adotaram conscientemente a estratégia de serem um puxadinho do bolsonarismo, que ficam acoplados ali defendendo tudo que o bolsonarismo defende, só que sem falar muito do Bolsonaro. Que a ideia é assim, eu tô com você, tá? Mas, tipo, eu sou um bolsonarismo personalité, eu sou melhorzinho, eu tomo um banho e tal. Mais ou menos essa sacada. Fora os bolsonaristas e fora pessoas que já entenderam o game e que viram a eleição de 2024 que o único caminho é esse. Então, o que eu tô vendo agora, inclusive pra eleição de 2026, é que a direita como um todo vai embarcar num cinismo monumental. E eu acho que tem um inaugurador disso. Eu acho que o Holliday e o Pavanato foram inauguradores disso. Eles foram pessoas que pediram impeachment do Bolsonaro em 2021. Eles concorreram em 2022 atacando o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de vagabundo. O Pavanato fazia mamãe falei contra o Bolsonaro. E aí, cara, eles viraram uma chave. Eles falaram, não, é só virar bolsonarista e pedir perdão. E aí eles intercederam ali pra conseguir um perdão no bolsonarismo. Foram aceitos. E aí o Pavanato foi o vereador mais votado de São Paulo. Foi um dos vereadores mais votados do Brasil. Acho que foi o segundo mais votado do Brasil, depois do Carluxo. Então, qual o recado que tá dado? Só vira bolsonarista ali por conveniência, faz uma defesa assim assado e pronto. Então, ser de direita é sobre isso. E ser de direita hoje é ser muito, 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 muito cínico. Ser de direita é ser incrivelmente cínico. E eu vejo o MBL muito sozinho no que tá fazendo, porque não é que as pessoas estão abandonando o cinismo e falando, beleza, Bolsonaro tá morrendo, vamos defender o que é certo. Não. As pessoas falam, gente, só vamos ser cínicos. Então, os jogadores, os players todos são cínicos. Então, eu vejo jornalistas, sério mesmo, jornalistas que eu reputava um papel fundamental no enfrentamento ao bolsopetismo até o final da eleição de 22, jornalistas, sério, que eu confiava, eu era fonte, me consultava com os caras viraram, assim, bovinos de quinta categoria agora, de quinta categoria, e você fala, mas pô, agora o cara vai virar um bovino, mas é porque meio que todo mundo percebeu que o bolsonarismo, assim como o trumpismo nos Estados Unidos, essa forma cínica de abusar do eleitor, meio que veio pra ficar. O Trump ganhou, então todo mundo tá assim, veio pra ficar isso aí, veio pra ficar e as pessoas aceitam e querem, né? O Trump ganhou a eleição, toma posse, um dia antes de tomar posse ele faz, né? Eu sempre dou esse exemplo, o negócio da criptomoeda dele, a Trump, ele deu um golpe nos seguidores de sei lá, centenas de milhões de dólares. O
Trump e a turma deles ele roubou os próprios seguidores, aí no que foi imitado pelo Milei, foi imitado pelo Eduardo Bolsonaro aqui, de maneira tosca, né, do tipo, gente, o seguidor, você espreme, tira o que dá pra tirar dele, tira o sarro, tal, pede o Pix dessa maneira escrota, parecendo um bandido caudilhesco, e é isso, essa é a relação, porque a relação tem que ser cínica, tá? Porque talvez a relação com o brasileiro, né, ela é cínica e escrota, é a mesma relação que os jogadores de futebol têm com a seleção brasileira, tipo, eu vou aqui, vou ganhar a grana, não sei o que, jogo que segue, é a mesma relação que os pastores, picaretas que existem em igrejas que são feitas para que pastores picaretas roubem as pessoas, tem com os fiéis, e você tem que respeitar, não, na verdade é a fé dele, quando é um ladrão, um cara que tá roubando o fiel, a gente sabe que são instituições montadas para roubar fiéis, né, o vendedor de curso online aos montes, são essas empresas aos montes dando golpe, influenciadores na casa dos milhares vendendo jogo de tigrinho, aposta e rifa que é roubo, os caras roubando os seguidores na cara dura, então tá muito na cara que é uma sociedade completamente nihilista, a sociedade brasileira, uma sociedade profundamente nihilista, é uma sociedade baseada no cinismo total e completo, que não existe crença, não existe sonho, não existe idealismo, não existe vontade nenhuma de fazer nada diferente, é farinha pouco meu pirão primeiro mesmo, as redes sociais são uma forma sensacional de embaralhar o jogo e permitir que você venha do nada e cresça com truques e enganações rápido e ganhe muito dinheiro e ganha fama, se quiser ficar famoso e comer todo mundo você consegue, se quiser ir pra política e virar deputado você consegue, então todo o sistema de incentivos tá dado pra que você seja corrupto, pra que você traia, pra que você minta, pra que você engane, pra que você roube, esse é o sistema de incentivos e se é assim nos Estados Unidos, porque eu tô acompanhando a política americana e assim, em muito pouco ela é melhor do que a brasileira, em muito pouco a política americana é melhor que a brasileira, e nisso a gente tem que pensar direito, porque você fala, porra, mas é a maior nação do mundo, pois é, cara, quando eles falam que eles estão passando por um processo de decadência, esse processo tá claro, e mesmo pessoas que você fala, pô, eu tenho uma admiração grande pelo Elon Musk, é um gênio, a gente tá vivo vendo um gênio trabalhar, eu também vejo comportamentos vexatórios dele, o J.D. Vance é um sujeito que foi montado aí pra ser uma liderança da direita, aí eu olho o que o J.D. Vance tá fazendo, o comportamento dele com o Trump, com o Zelensky naquela reunião, comportamento horroroso, comportamento de bandido clânico, e eu falo, tudo bem, né, essa é a nova ordem mundial, é regressar, assim, pra um período pré-República Romana, o período do banditismo que tinha ali no helenismo, aquelas guerras entre generais, aquela coisa toda, sim, entendam, é um mundo mais simples, para alguns mais divertido, mas profundamente cruel e profundamente escroto, né, as pessoas gostam de idealizar muita coisa do passado, mas a gente não pode esquecer que o passado morria-se muito fácil, perdia-se tudo muito fácil no passado e sua vida valia nada no passado. A gente também gosta de criticar a ordem liberal, eu mesmo sou um crítico do que se tornou a ordem liberal, mas foi a primeira vez que se convencionou na história da humanidade que você é detentor de direitos inalienáveis, tá? Foi a primeira vez que os estados começaram a fazer isso, falaram, você tem direito a um julgamento, você tem direito a sua propriedade privada, você tem direito a sua dignidade, você é um ser humano que tem um conjunto de liberdades que tem que ser respeitadas, e essa experiência que foi única, meio que ela tá caindo, e ela tá caindo porque as pessoas estão cansadas dessa experiência liberal e elas simplesmente querem ver algo novo, e talvez esse algo novo seja rude e tosco, seja a cara das pessoas, e na verdade a grande experiência democrática que a gente tá vendo no mundo tá acontecendo agora com as redes sociais, em que as pessoas podem basicamente, livremente, escolher pelo seu lado mais escroto, e aí você fica se expressando, aí eu me pergunto o que eu tô fazendo na minha vida aqui, porque eu não quero ser escroto, eu não quero enganar a galera, porra, assim, eu quero ser escroto, sei lá, Comando Vermelho, eu quero matar eles, eu quero prender e matar os caras das facções todas, eu ainda posso ser morto agora por ter falado isso, né, mas eu gostaria disso, eu gostaria de derrotar facções criminosas, eu gostaria de desalojar os caras do alto funcionalismo que basicamente estão mamando juízes que ganham mais do que juízes da Alemanha, da Suécia, dos Estados Unidos, da Noruega, e é real, os juízes brasileiros ganham demais, esses caras não podem ter essa grana toda, é dinheiro que tá sendo, assim, tirado das pessoas, e eu queria que a gente fizesse coisas desse, eu queria que o país fosse o país do Kim Kataguiri, mas quando eu olho essas falas de banditismo do Bolsonaro ali, quando eu olho uma foto que teve hoje, né, o Lula se reuniu com Alcolumbre, com Lira, com Pacheco, com toda essa gente, né, e tem uma foto, tá no meu Twitter, você olha pela foto, você olha assim, o jeito de se vestir, você olha a cara deles, ninguém ali sabe porra nenhuma de nada, ninguém ali tem imaginação sobre como resolver o Brasil, você olha pra essas pessoas da foto, nada vai sair dessa foto, tá, são homens que não têm a menor ideia do que tá acontecendo no mundo, olha o Batoré, como é que aquele Batoré, de um dos estados, assim, veja só faltou alguém do Piauí aí na foto, porque um é das Alagoas, o segundo ou o primeiro estado mais analfabeto do Brasil, profundamente dependente do estado, um dos lugares mais corruptos e pobres, mal administrados, que tem uma das piores oligarquias que administra esse lugar, que é o Lira. Do lado um cara da Paraíba, do interior da Paraíba,
Paraíba, um dos lugares também mais pobres e menos desenvolvidos do Brasil. No meio, talvez o grande bandido político da história brasileira. Do lado, um cara do Amapá, que é um dos estados também mais mal administrados, destruídos do Brasil, que conseguiu o mérito de fazer o Rio São Francisco chegar no Amapá por meio de decreto, transformar a Codevasp num órgão que vai até o Amapá, simplesmente para o Amapá sugar recursos. Do lado, o Pacheco, que é um herdeiro de uma família que trabalha com transportes, fica fazendo lobby pra isso, e que é um senador que ninguém sabe pra quê e por que é senador, tá? Essas pessoas ficam deliberando hoje, as pessoas mandam no Brasil, você nem sabe por quê. Essas pessoas não têm a mínima ideia de como tornar o Brasil um país sério. Essas pessoas não leem, as pessoas não sabem o que há de mais novo sendo feito no mundo em termos de ideias políticas. As pessoas não têm a menor ideia de nada em termos de administração. O que essas pessoas ficam pensando o dia inteiro é como reproduzir seu projeto de poder como um fim em si mesmo. Eu já falei pra vocês várias vezes, tudo que se reproduz como um fim em si mesmo e cresce sem ter um ordenamento minimamente funcional, orgânico enquanto organismo, é o que, senhor Rafael Almeida Rizzo? É uma célula cancerígena, é um tumor. Esses caras são câncer, eles são um câncer, é uma metástase, essa foto é uma metástase. E a gente fica vendo essa metástase de misturar gente, e do outro lado, a resposta que a população procura pra metástase é aquele outro câncer do Bolsonaro com aquela boca cheia de baba, pedindo pix igual um débil mental. Vamos me botar aí 10 milhões na conta, tá ok? Eu te aviso aí porque eu sou popular e vão me botar o dinheiro porque sim, tá? Eu acho isso muito escroto, cara. Isso é muito escroto. Isso é escroto no nível, só que merda! Que assim, infelizmente, o que eu tô falando aqui não vai ressoar. Porque as pessoas que importam, vou jogar, vai ter um médico que eventualmente tá assistindo essa live, tem um professor, tem um advogado, um empresário, um cara do mercado financeiro, um programador, se pronunciem aqui na live, sabe? Porque vocês são as pessoas que importam. O Brasil, tá? Vocês precisam entender. O Brasil, como qualquer lugar, precisa de pessoas capazes de operar coisas complexas, porque se essas pessoas que operam coisas complexas não trabalharem, essa porra desmorona na hora. E são os melhores. E os melhores, essas pessoas que operam coisas mais complexas, porque não importa a tua origem, não importa a tua região, não importa se você veio de baixo, não importa se veio de cima. Se você opera coisas complexas, você é capaz de raciocinar de maneira complexa, você necessariamente mantém essa bagaça andando. A rebelião é sua. Não vai vir de baixo a revolta. Não vai vir de baixo. De baixo, o cara já tá sendo enganado pelo Tigrinho, pelo Pablo Marçal, pelo Pastor e pelo Bolsonaro. Não vai vir nada dali. O que eu tô falando só vai vir de cima. Só que você que tá no topo da pirâmide, você tem que ser profundamente intransigente. Você, como qualquer cara de elite na França no século XVIII, tá? Ou um americano no final do século XVIII, você tem que ser radical nas suas posições. E radical você não vai aceitar ser governado por essa merda. Você não pode. As pessoas que estão no topo e que nos acompanham, você tem que ser intransigente. Você tem que ser intransigente porque de nada vai dar. Você tá assistindo aquela entrevista com o Bolsonaro, você tá vendo aquele cara com aquela baba seca falando aquele monte de merda, e do nada corta pra essa foto que tava aí, põe de novo aí a foto, Rizzo. Rizzo fica dormindo aí. Fica essa merda, esses caras. Não vai dar, cara. Não vai dar, assim, a República do Batoré. É um bando de Batoré. Esses caras, eles têm um formato de corpo humano errado. O formato do corpo dos 5 tá errado. Sabe? É um bando de Batoré. Olha aqueles sapatênis do Lula e do outro lá do lado. Pelo amor de Deus, se o sujeito de sapatênis dando opinião sobre alguma coisa, vai se fuder, cara. Sabe? Não dá. Não dá essa gente maldita. Então, se você é uma... Assim, não vai vir de baixo. Nunca vem de baixo. E, na verdade, toda vez que vem um fenômeno popular de baixo pra cima, assim, lidem com isso, especialmente nas democracias. É uma bosta. E, assim, os fenômenos mais populares hoje é o bolsonarismo e o lulismo. É o bolsonarismo e o lulismo. Então, caramba, galera. Assim, você que tá nessa posição, não é tão difícil. A gente precisa formar as pessoas certas. A gente precisa convencer as pessoas certas que estão nas posições certas. E elas têm que entender o seguinte: ou elas vão embora, porque se você for pra ficar aqui pra ser ovelha, você vai ser ovelha pro resto da tua vida. Então vai embora. Vai embora. Ouça o recado do grande de Fernando Cagnin Moura. Vai embora. Compra o curso de inglês com o Nando Moura e vai embora do Brasil. Cala, ele vende, compra o curso do Nando Moura e vai embora. Agora, se você falou, vou ficar aqui, eu acredito minimamente nessa merda, entenda a seguinte coisa: você não vai poder fugir. Porque se você não assume uma posição ativa a uma guerra, a um conflito que tá muito claro que tá na tua cara, você fica passivo. E se você fica passivo, você vai ser engolido pelo problema. Então, é nítido o que tá sendo dito aqui, e eu espero, por favor, que vocês entendam que quando vocês veem o governador de São Paulo, e não é qualquer pessoa, cara, já falei, um dos caras mais competentes e inteligentes que existe no serviço público brasileiro. É o sujeito tranquilamente na política brasileira com quem mais alto. Tranquilamente, assim, eu apostaria o dinheiro que fosse, se eu fizesse um teste de QI com todos os governadores do Brasil, ele sairia em primeiro. Ele tem uma qualificação técnica, tem uma reputação ilibada. Dentro da média, ele é o melhor de todos, é o Tarcísio. De longe. Agora, se submete a um troço que, pra mim, conta 10 mil vezes mais que QI. Porque
um homem não é feito só de quê? O homem é feito de bolas também, cara. Então, esse é o jogo pra aceitar? Beleza. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Então, vamos lá, bota esse aí então. Vamos reagir a esse aí. Diferença pouca aí, o que aconteceu, às vésperas de eleição ajudou a. Não há dúvida que a TV Globo pegou essa imagem, foi ela, o Jefferson, Roberto Jefferson. Foi a semana anterior, mas prejudicou, lógico que prejudica. E a da Carla Zambelli, porque eu sempre defendi a arma de fogo para cidadão de bem. E essa minha política deu certo. Porque do final do governo Temer até o final do meu governo, baixou em quase 30% o número de mortes por arma de fogo no Brasil. Pausa. E, falácia da falsa causa. Se chama falácia da falsa causa. Eu posso argumentar assim, de maneira bem rude. Olha, as pessoas bebem água. As pessoas beberam água durante o processo de retirada o processo de facilitação da obtenção do porte ou posse de arma e o governo Bolsonaro. Logo, isso fez a cair. Ou melhor, Bolsonaro falou naquele período, se você tomar caipirinha todas as vezes que você sair à rua, você vai cometer menos... Vou dar um exemplo. Aí a pessoa começa a associar isso como uma causa nova quando não é isso, entendeu? Isso é falacioso. Os crimes armados começaram a cair em vários estados por conta de políticas públicas adotadas por governadores. E uma série de políticas também de fiscalização de fronteira e combate ao tráfico que começaram a acontecer já no governo do Temer, refletiram no governo Bolsonaro. O Moro tava tocando aquilo. E aquilo andou ali naquele período. Sim, entendeu? Inclusive você poderia falar que tinha mérito teu em tocar essas políticas, Bolsonaro. Aí fala que foi arma. Não foi arma. Não foi arma. Não foi arma, porra. Não foi isso que resolveu. Essa coisa, tem um erro de querer defender o negócio de porte e posse de arma como se isso fosse uma questão que vai resolver o problema de segurança pública no Brasil. Ora, basta ver o seguinte, não só os homicídios, boa parte dos homicídios acontece com crimes que envolvem armas ilegais na mão de criminosos que estão atacando criminosos de outras facções. Boa parte dos assassinatos são isso. Aí você tem crimes, latrocínios, de toda sorte que também estão acontecendo no Brasil e que assim, seriam evitados como pelo cara armado? O cara tá sendo assaltado na rua num latrocínio, ele vai puxar uma arma, então todo mundo vai ter que andar armado pra evitar isso? Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Então assim, isso é mentir e ficar querendo atribuir um argumento meio tolo pra um fato que aconteceu que ele deveria usar de maneira correta pra justificar, vamos dizer, aquela queda nos números, mas não justifica, porque quer ficar metendo arma, foi arma. Não foi a porra da arma. E assim, eu falo aqui como um cara que é favorável aqui a flexibilização, legislação pra obtenção de posse, essas coisas, porte, eu sou, mas assim, defende certo o negócio. Então Deus, você não viu violência mais no campo, você não viu o MST agindo. Viu? Esse é um bom ponto, mas tem um ponto, teu governo, eu estou aqui falando bem do teu governo foi duro com o MST, é mais do que só ter armado o agricultor, teu governo foi duro, e assim, os agricultores não perderam as armas tão logo o seu governo, entrou o governo Lula, saiu o MST saindo fazendo invasão, logo no começo, teve uma série de problemas ali, agora mesmo tem índio invadindo lá na Bahia e tal, então é um problema de intenção, o governo atual ele é leniente com isso, o STF é leniente, teve invasão de índio vindo do Paraguai, não é a questão das armas, e aí isso não impacta no número geral de homicídios, né, que ele tá falando de homicídios e crimes em geral, se eu for falar de homicídios em crime geral, o impacto do negócio da arma que ele botou, o decreto dele, foi mínimo, são outras coisas que são necessárias pra você diminuir a criminalidade. Você não vai combater a criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí, então isso aí, essa medida que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli, perseguido o cara lá, aquilo é muito forte. Aquilo teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento, então, o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente tava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi e aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. 5 pontos. E pera, quando assim, o Tarcísio vai falar, o Bolsonaro interrompe, vai passando por cima e o Tarcísio fica tentando falar ali, né? Quando que sim, você tá com uma pessoa que você respeita, que é um governador de estado, que você já tem que ter uma espécie de um tratamento diferente com ele, por ser ele em si a autoridade do maior estado do Brasil, com a maior população, com a relevância econômica, assim, mais na cara de todos, ele vai interrompendo e dane-se, cara. Tem nenhum rigor. É um pesão, cara, sabe? Carla Zambelli mandou, enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuei defendendo. Veja só, né? Ela está sendo humilhada em público, abandonada, largada pros lobos pelo Bolsonaro. Ela fala que ela vai continuar defendendo, porque a única coisa que resta, assim, a pessoa é tão rata, ela é uma rata que ela pode perder o mandato agora, ela pode perder tudo, só que como ela prevê o futuro, né? Ela tem até uma certa, uma noção de longo prazo aí, ela fala, não,
cara, vamos lá, meu lance é o seguinte, eu tenho que pensar no pós, né, e o pós eu tenho que estar lá com ele, tem que estar com o Bolsonaro, é um negócio horroroso, cara, não dá pra aceitar um troço desse, gente. Uma pessoa, entenda o seguinte, uma pessoa como a Carla Zambelli que submete a esse tipo de coisa, ela se submete à injustiça contra ela própria, tá? Imagina o que ela não faria com você. Vocês entenderam o que eu quero dizer? É uma pessoa que ela é capaz de tudo. O interesse político dela vai tão longe, tão longe, tão longe, que ela aceita ser espizinhada de toda força. Ou seja, ela tem o sangue de barata, né? Tão liquefeito, que assim, ela topa qualquer coisa. Se o Bolsonaro mandar, explode um metrô aí cheio de gente dentro, ela vai explodir, ela vai apertar o botão. Esse tipo de gente, cara, vamos lá. O corte do ICMS é exatamente aquilo que estava na tela antes, né? Vamos lá. Pro Bolsonaro e pro Tarcísio, o Haddad teve aqui sexta-feira e ele acusou você de fake news, tá? Você viu isso daí? Aquele vídeo que você fez sobre ICMS, se não me engano, isso? Que, não é que ele falou, pergunta lá pra fake news, quem foi a gente? Explique. Assim, mais uma vez ele mostra que desconhece o que acontece, né? Assim, não tem nada de fake news ali. Você pode pegar. Eles, na verdade, vieram com uma medida para combater a inflação e totalmente equivocada. Olha, eu vou tirar taxa de importação. Vou tirar a taxa de importação daquilo que o Brasil é exportador. Ou daquilo que o Brasil sempre importou e já não tinha taxa. O Brasil sempre foi importador de trigo, inclusive oferecia cota para alguns países e essas cotas não eram alcançadas, né? Então, no final das contas, qual é o impacto que essa liberação, essa isenção de taxa de importação vai trazer na inflação de alimentos? Nenhum. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso, o mercado todo sabe disso. E aí eles empurram a responsabilidade para os estados e falam assim, olha, estados, vocês precisam zerar o ICMS da cesta básica, dos produtos da cesta básica. Pois bem, aqui em São Paulo a gente já faz isso. A gente já... Primeiro, aqui você tem a cesta... Isso. O que acontece? O Tarcísio, né? Ou seja, o Haddad foi lá e provocou o Tarcísio, né? O Haddad se imagina como um candidato a presidente, então já tá criando uma disputa, uma polarização com o Tarcísio ali. E aí o Tarcísio foi instado a responder. Você percebe que a resposta que o Tarcísio dá é uma resposta objetiva, técnica, direta ao problema, cheia de elementos e referências. É uma resposta de alguém que tem um cérebro mais complexo, que faz as conexões ali e que tá respondendo de maneira honesta a um problema, entendeu, Rizzo? Tá ali, essa é a resposta do Tarcísio. O Bolsonaro tá do lado, tá ouvindo, e aí o Bolsonaro entende o contraste. Ele fala, eu sou um pezão aqui, eu sou um chinelão aqui, tá ok? O cara tá falando coisas aí, parecendo um homem sério, eu tô parecendo uma criança do lado pedindo dinheiro. Então, o Bolsonaro vai ter que diminuir ele em algum momento, então assistam até o fim. Zerar o ICMS da cesta básica, dos produtos da cesta básica. Pois bem, aqui em São Paulo a gente já faz isso. A gente já... Primeiro, aqui você tem a cesta básica paulista, então você tem uma alíquota modal de 18%, a cesta básica paulista é taxada em 7%. Mas dentro da cesta básica paulista, você tem uma série de produtos que estão isentos de ICMS. Então vamos lá, vamos pegar, por exemplo, o arroz. O arroz é zero de ICMS em São Paulo. Quando é que a gente assinou o decreto de isenção do ICMS de arroz? Então, só lembrando, existem algumas isenções que estão sendo dadas há algum tempo. Só que esses decretos, eles têm prazo de validade no tempo. Esses decretos, essas isenções encerraram todas no final do ano. E aí, foi decisão nossa prorrogar. Então, arroz, zero de ICMS em São Paulo. Feijão, zero de ICMS em São Paulo. Farinha de mandioca, zero de ICMS em São Paulo. Farinha de trigo, zero de ICMS em São Paulo. Então, não só a farinha de trigo, como os industrializados decorrentes. Então, você pegar massas. Se você pegar massa, vai lá na tabela da Abras, tem 7% de ICMS. Mas aí não dá para esquecer que tem um crédito otorgado de 7%. Então, a gente, no final, compensa. Então, o crédito que a gente otorga, zero a alíquota. Então, massas é zero, bolacha é zero. Ovo é um caso de imposto negativo em São Paulo, que não só é zero de ICMS, como a gente dá um crédito otorgado para embalagem. Então, a gente zero o tributo e acredita ainda para embalagem. Pegar carnes. Carnes, por exemplo, é zero para o pecuarista, é zero para o produtor. Quando chega no frigorífico, você tem um imposto de 7%, mas você tem um crédito otorgado de 7%. Então, esse crédito otorgado, zero a alíquota. E aí vai até o varejo no final, que você tem um regime especial para supermercados que é de 4,5%. Então, assim, boa parte dos produtos aqui em São Paulo já são zero. E isso é verdade. A gente tem todos os decretos. Então, assim, é um pouco o desconhecimento do assunto e ficar se justificando. E outra, uma coisa que tem que ser dita. O que pode... Ó, a cara do Bolsonaro já tá incomodado ali com a fala. Já tá ali, tipo, tá falando demais aí, umas coisas que eu não tô entendendo nada. Crédito otorgado pra quem, ó? Crédito? Foi o crédito na minha conta? Não foi crédito na minha conta não, pô. É assim que eu otorgo, tá ok? Ele tá pensando isso. Ele tá pensando, arma, odeio, Xandão, que medo. Vamos lá. Outra, tem uma coisa que tem que ser dita. O que pode aliviar a inflação de alimentos? Não é nenhuma ação do governo. É o fato da gente esse ano ter uma super safra. Ano passado choveu pouco, a gente teve quebra de safra. Esse ano você vai ter uma super safra. E o efeito dessa super safra só não vai ser melhor por dois motivos. Porque o índice de preço do produtor subiu mais de 9%, o produtor tá pagando mais caro. E aí é o desmantelo fiscal, é o país gastando muito, né? A inflação disparando, o câmbio disparando, então o efeito câmbio, etc., nos insumos, tá fazendo com que o produtor gaste mais, tenha um custo mais alto para produzir. E o segundo efeito é estrutural, é a questão frete. Então o que acontece? A chuva do ano passado atrasou, o pessoal plantou em novembro, plantou em menos tempo, a gente tem tecnologia para plantar em muito pouco tempo, a gente tem que plantar em pouco tempo para aproveitar a janela para a segunda safra. Então, como todo mundo plantou em muito pouco tempo, todo mundo plantou junto, todo mundo colhe junto, pressiona transporte, o preço do combustível subiu e aí joga o frete para cima e você não tem as estruturas de armazenagem, então pressionou frete mais alto, índice de preço do produtor mais alto, custo do alimento mais alto. Isso anula um pouco o efeito da super safra que virá, mas a super safra vai baixar alguma coisa o preço dos alimentos e esse efeito não tem nada a ver com a ação do governo, que é o governo gastador. Olha, eu poderia ter botado o Tarcísio no Ministério da Agricultura. Jamais. Foi a comentário desnecessário. Vou fazer a tradução aqui, tá ok, Rizzo?
Ele falou muitas coisas que eu não compreendi. E essa é a forma, conhecendo como o Tarcísio pensa, essa é a resposta que o Tarcísio quer criar para a sociedade, tá ok? Ele quer falar, ele demonstra muita lealdade a mim, mas ele fala essas coisas complicadas, tá ok? Para demonstrar para as pessoas que também não estão entendendo o que ele tá falando, tá ok? Ele tá falando de coisas que a população não entende. Ele tá querendo demonstrar por contraste que eu sou um iletrado imbecil, tá ok? E ele é um sujeito que sabe o que faz. Me sinto diminuído, entendo estratagema, mas dado que ele não demonstra tentar roubar meu lugar, eu fico numa posição complicada. Isso me incomoda, fico em dúvida. Ele tá tentando parecer melhor do que eu. Será que ele tá parecendo que ele manja mais de mim? Então eu vou demonstrar que eu mando nele. Se você é tão bom assim, você está submetido a mim. Você é um acessório meu, tá ok? No que eu digo, devia botar ele de ministro da Agricultura, tá ok? Repara que assim, ele não fala, ele poderia ter sido até ministro da Agricultura. Esse cara é tão bom que ele seria ministro da Agricultura. Esse cara, não, eu poderia. Este cara está submetido a mim. E é sempre essa coisa, né? Ele tem que ficar mostrando que ele tá acima. Isso é uma das partes mais humilhantes, porque assim, tem uma discussão, ele não tem absolutamente nada a agregar à discussão, além do eu mando nele, tá ok? Eu sou que sou no comando, tá? Porque eu sou popular, eu mando aqui, tá? Um líder que precisa fazer isso, líder não é. Ele é qualquer outra coisa, entendeu? E é isso, entendeu? Assim, vocês percebem como não só a política, como a política, como os homens, eles se adaptam às circunstâncias. Existe uma circunstância nossa que chama-se democracia representativa, de caráter eletivo com sufrágio universal, tá? Então, é isso. Ela tem um sufrágio universal, todo mundo vota, homens e mulheres, ela é feita das eleições, ela é representativa e tal, blá, blá, blá. É o nosso modelo aí, né? Então, a popularidade conta. Então, o povo lá, uma boa parte da população brasileira, outorga uma confiança gigantesca ao Bolsonaro, né? Mesmo sem ele merecer. A pessoa fez porque sim. É igual você perguntar, mas por que as pessoas gostam do Wesley Safadão? Por que as pessoas gostam do Oruan? Cara, eu não sei. Eu sei que as pessoas gostam, entendeu? As pessoas não pensam como eu sou uma minoria, eu sou uma pessoa com gostos peculiares, né? Então, sou um estranho. E as pessoas gostam dessas outras coisas e as coisas são como elas são. Como as pessoas colocaram o Bolsonaro nessa posição, todo o sistema ao redor dele tem que se adaptar a isso. Então, você tem um fator aí que eu acho que por uma pessoa numa posição de mando é vista como antinatural, porque as hierarquias, uma democracia, ela gera estranhas hierarquias, né? Hierarquias baseadas em popularidade. E você tem que aceitar, porque a democracia é assim. Se fosse, por exemplo, um outro tipo de regime, o Bolsonaro não estaria numa posição de mando, porque ele não tem qualidades enquanto homem pra isso. Ele não teria. Tanto que quando ele tentou nos militares ser isso, ele não conseguiu. Ou mesmo no Congresso Nacional, quando ele depende, vamos dizer, da construção de prestígio e liderança entre os pares dele, ele nunca conseguiu. Ele consegue isso porque um fenômeno próprio da democracia de massa, que é essa popularidade dele, deu a ele essa força. E aí os caras se adaptam, então o Tarcísio se adapta, os partidos, todo mundo se adapta, então você cria todo um aparato que se adapta a isso, e o papel do Bolsonaro fica, eu mando, eu sou popular, gostam de mim. É uma merda, né, galera? É uma merda. Essa já sembra, complicado. Último react, posso botar? A manifestação contemplava também impeachment de Lula. Por que foi vetado? Eu entendo que o Alckmin é pior do que Lula. Eu entendo isso. Você vai tirar o Lula primeiro, que esse processo vai se arrastar por um ano ou mais. A eleição... E tem tudo para não chegar no final da linha. Tem tudo para não chegar. E você tem que ter um apoio popular para valer. Vamos ouvir tudo, esse trecho? Vamos lá, assim, você saiu daquela análise lá do Tarcísio, né, técnica lá do ICMS. Vamos ver agora do Bolsonaro. A manifestação contemplava também impeachment de Lula. Por que foi vetado? Eu entendo que o Alckmin é pior do que Lula. Eu entendo isso. Você vai tirar o Lula primeiro, que esse processo vai se arrastar por um ano ou mais. A eleição... E tem tudo para não chegar no final da linha. Tem tudo para não chegar. E você tem que ter um apoio popular para valer. Você até teria hoje em dia. Mas você vai botar quem no lugar? Com o aparelhamento que tá por aí. Então você é contra... Não, mas com o aparelhamento que tá por aí, então por que você vai eleger alguém pra presidente? E por que você quer concorrer a presidente se tem um aparelhamento? Assim, óbvio que não tem clima pra impeachment. Eu mesmo falei já, né? História de impeachment, não tem clima nenhum pra impeachment, não tem nada, tá? E as pessoas que estavam convocando manifestação não estavam querendo comunicar manifestação pro impeachment. Elas estavam convocando manifestações pra elas algarearem um prestígio político, no que o Bolsonaro, nesse sentido, foi muito habilidoso e não deixar elas fazerem isso. Houve uma habilidade grande do grupo político dele, incluindo ele, de não deixar eles roubarem. É a real, tá? Eu sei que fica uma galera na internet, né? Porque se a manifestação fosse pelo impeachment, não ia ter impeachment, gente. As pessoas estavam convocando, não queriam impeachment. As pessoas querem aparecer, tá?
essa é uma briga que não serve pra nada, sabe? Não existe clima, não existe nada. Não vai ter impeachment, tá? Mas vamos lá. Quanto você entrar por luta aqui que não vai chegar a lugar nenhum, certo? Agora é muito louco que ele fala que o Alckmin seria pior do que o Lula. Cara, assim, poucas coisas podem ser pior do que o governo Lula. A real é que o seguinte, ele tem muito medo, ele sempre teve medo de uma tucanice gerando estabilidade. Ele tinha um pavor desmesurado do Dória. Assim, é um pavor que era quase incontrolável. E ele tem medo do Alckmin vir ou de um Temer vir, que são pessoas que ele não consegue compreender, que fariam um governo de centro, com apoio do centrão, uma corrupçãozinha aqui e ali, empurrava as coisas com a barriga, fazia uma reforminha aqui e ali, e ele fique obsoleto nisso. Porque o maior medo do Bolsonaro é ficar obsoleto. Lembre-se disso, o Bolsonaro é um farsante, todo farsante tem medo daquilo que é real. Por sorte pro Bolsonaro, assim, o Alckmin e esses caras do centro não têm respostas pros problemas brasileiros. Não tem resposta e, na verdade, eles são parte do problema, então não vai vir solução nenhuma dali. Basicamente isso, tá? Vamos pro nosso brother Oruan. Bom, o Oruan, você tá pronto? Uhum. Um pastor fez uma oração para o seu rapper preferido. Vamos lá. Coisas novas. Hereda Sorecanta Naga Xandarábia. Ica Naga Subcanta Arabacai. Tu vais pregar a minha palavra. Araba Subcandaraga Xaia. Nova coisa. Eu volto a falar, eu acho muito legal esse modelo de falar línguas antigas, línguas do passado, tá? Usando fonemas e uma construção e um sotaque absolutamente linkados à língua que o cara fala, né? Realmente, assim, é uma inovação linguística muito louca, né? Como se o português tivesse presente naquela época. Eu acho isso sensacional, né? A chance de ser verdade parece ser muito alta e parece ser uma ligação com o divino muito especial que esse cara tá tendo. E não é uma forçação de barra e um golpe e um truque utilizado por uma massa de pessoas iludidas, enquanto basicamente faz uma oração pro filho do dono do Comando Vermelho, diretamente ligado ao Comando Vermelho, que prega nas músicas deles assalto, morte e cultua, inclusive no corpo dele tatuado, assassinos que torturavam as pessoas, tá? Esse é o neopentecostalismo de facção do Brasil, né? É uma modalidade profundamente brasileira. E eu vou falar um negócio, tá? Eu vou falar, assim, verdades precisam ser ditas sobre as coisas. E isso é uma verdade. Boa parte, uma parte muito importante do neopentecostalismo brasileiro é golpe, é truque. E como essas coisas estão sendo filmadas, né? Boa parte desses pastores truqueiros, eles estão usando a internet pra se divulgarem. As pessoas que não são enganadas por eles estão vendo esses vídeos e estão falando: ô galera, vocês estão vendo isso? É muito parecido com o que aconteceu com o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele fazia aquelas coisas de coaching dele, e eram uns eventos fechados, as pessoas, tal. Quando veio a público, o pessoal fala: gente, isso é charlatanismo. E é bom que venha a público. Então quando veio o pastor Mirim em público, agora vê isso aí, e vários, você começa a falar: como é que é? Existe, sim, existe. E milhões de pessoas caem nesse truque, nesse golpe todo dia. E assim, volta a cá, eu me alinho com qualquer pastor, com qualquer liderança religiosa séria que queira enfrentar isso. Porque denominações sérias que estão pregando a palavra de Deus e que estão fazendo um trabalho comunitário essencial pro Brasil, perdem fiéis diariamente pro golpe, pro estelionato, pra fingição, pra mentira. E tem que falar na cara, esses caras são golpistas, são fingidores, são criminosos. São criminosos no mundo dos homens e no mundo de Deus. Os caras ficam usando a palavra de Deus pra ganhar dinheiro e enganar os outros. Esse aqui tá louco, esse pastor aí, esse vagabundo, tá louco pra conseguir algum tipo de ligação direta, e a gente sabe como é que são as ligações, com esse cara representante do Comando Vermelho, esse vagabundo do Oruan. Como é que pode um troço desses? Como é que pode? E assim, a gente precisa falar as coisas nesses termos, porque isso é parte do problema. Esses caras enganadores de fiel elegem tem um monte de deputado, tem um monte de vereador ao redor do Brasil que estão lá pra roubar. Boa parte dessa tal bancada evangélica, uma parte importante, vem de denominações bizarras e organizações bizarras que são feitas pra enganar as pessoas. Pastores sérios, líderes sérios e fiéis sérios não podem, assim, simplesmente deixar isso ficar rodando. Não podem, porque isso é uma deturpação nociva. E quantas pessoas hoje no Brasil não são praticantes do cristianismo? Elas acham que estão praticando o cristianismo quando elas estão sendo vítimas de um culto demoníaco de ladrões e picaretas que usam um referencial e uma linguagem supostamente cristã pra ganhar dinheiro. Isso é uma picaretagem do cacete. Aí fica lá baragaxangarangaranga, aí ó, Deus interceda aí pelo Oruan, tá? Pelo Comando Vermelho, tá? Ah, Deus, sim, agora eu tenho que, como é que é? Vou interceder por uma facção criminosa, assim, pelo amor de Deus, né? Aí as linhas estão muito tortas, né? Vai ter que escrever certo nessa linha torta aí, pelo amor de Deus, né? Que é isso? Que é isso? Eu não sou anticristão. O que eu tô falando é, vocês acham que isso aqui é normal? Vocês acham que isso aqui é normal? Entrega tudo pro capeta, galera, entrega tudo, porque é ladeira abaixo. Porque aí eu vou ter que aceitar, assim, não, veja só, o menino profeta, o espírito tá aqui. Isso aqui, ele é válido, ele é um cristianismo. Tudo é válido. Então tem
entendi, cara. Beleza. Ainda falando de facção, Renan, um certo rapaz, presidente do Salvador, falou isso daqui hoje, e eu acho que eu já ouvi isso daqui em uma live. Já. Não, assim, eu queria comentar, porque eu acho muito engraçado que bastou o Bukele falar o que a gente tá falando aqui há 2 anos, não é que o Bukele copiou a gente, né? De maneira alguma. O que ele fez é um raciocínio básico que qualquer pessoa com 2 neurônios tem, e no Brasil parece que poucas pessoas têm 2 neurônios, porque a gente tá falando isso meio que sozinho, né? Que o combate ao crime organizado é, antes de tudo, um combate a organizações que fazem ocupação territorial e que estabelecem ali um narco-estado, um regime de poder. Não é sobre aquela discussão infantil que tinha de libertários, legalizaram as drogas. Isso é muito pouco sobre legalização de drogas. Isso aqui é sobre controle territorial. Independente de você legalizar ou não as drogas, você tem que eliminar o controle territorial desses caras. Você tem que declarar a guerra, você tem que prender e estabelecer a autoridade do Estado sobre eles. E o Bukele, tem um vídeo dele, o Bukele explica isso, ele dá o caso brasileiro, ele explica assim, que ele derrotou o narcotráfico lá, que o Estado é muito maior do que o narcotráfico no El Salvador, e o Estado é muito maior do que o narcotráfico no Brasil, e o Brasil poderia derrotar também, que na Europa você tem consumo de drogas, você tem um crime ligado a drogas, mas você não tem, sei lá, áreas inteiras, ele citou nominalmente a França, áreas inteiras do sul da França, do norte da França, tomadas pelo crime organizado. O Estado da França se impõe, e o Estado brasileiro não se impõe, que é o que a gente tem que fazer. Aí eu vi, ele falou isso, agora as pessoas estão começando a falar, graças a Deus, né, nós estamos falando isso antes de todo mundo, e assim, não queremos ser monopolista de nada, mas estamos falando antes de todo mundo. Graças a Deus, esse um dos raríssimos nomes sérios na direita mundial, tá, de longe, muito superior a Donald Trump, muito superior a todo mundo que tá aí, esse cara tá falando isso, tá, graças a Deus ele tá falando, é um cara diferente mesmo, é um cara, vocês peguem um exemplo, e quando ele foi no CPAC, ele foi o líder de direita que, nem sei se ele tirou foto lá direito com o Trump, ele não bajula os caras, o Milley só faltou ficar de 4 lá pra ele, o Bolsonaro fica de 4, todo mundo se humilha pro Trump, esse cara não, tanto que o Trump não gostou, ficou falando mal dele algumas vezes, ficava falando o tempo todo de deportação de El Salvadorenhos e tal, enfim, esse cara é diferenciado. Aí o discurso começou a ecoar, as pessoas estão falando isso aqui, eu vi o Ratinho falando isso agora, o Ratinho tem um vídeo que tá rodando, então pô, Ratinho tá falando, que bom que as pessoas estão começando a falar as coisas nos termos corretos, que é declaração de guerra. Vão declarar guerra? Não sei, né?